que um dia foram feitos no passado errados, né? Mas a verdade é que a graça de Jesus, ela apaga tudo, e eu considero, e nós deveríamos considerar que nós estamos começando do zero. Amém? Um sangue precioso já foi passado por todos nós, e nós já estamos completamente lavados de todas as feridas, de todos os pecados, de todos os traumas. A gente sabe que os traumas distorcem muito quem a gente é. Muito do que a gente é hoje, que é ruim, é por conta de trauma. Trauma na infância, trauma em relacionamentos. E Deus, Ele já zerou tudo isso se nós cremos, e essa é a palavra-chave, que nós estamos em Cristo. Entender que vocês estão no mundo espiritual dentro de Jesus é que vai dar sentido a toda essa conversa. Porque do contrário, ela vai parecer realmente uma conversa de ditar limites, e não é esse o objetivo. Amém? E a graça, ela não exige que você tenha que voltar no tempo para recomeçar. A graça considera que, de fato, nós já estamos lavados, somos novas criaturas. Isso se houve, de fato, um arrependimento. Amém, irmãos? Se houve um arrependimento, ele trouxe remissão dos pecados. Vocês acham que ia ser eficaz se eu trouxesse para hoje uma apostila, uma cartilha de 30 regras de como manter um relacionamento puro, manter seu caminho puro diante de Deus? 30 regras. Vocês acham que ajudaria? Muitos já tentaram regras assim. Você entra às vezes numa igreja, primeira coisa que você recebe é uma cartilha de que você não pode usar roupa tal, não pode cortar o cabelo. Isso a Bíblia fala que ele não tem valor nenhum contra a sensualidade. E quantos de nós já fizemos regras para nós mesmos? Não, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou ligar a televisão, nunca mais eu vou mexer no celular sozinho, nunca mais vou fazer isso. E a gente sabe que não adianta. Porque o que vence o poder do pecado é um poder o quê? Maior. E se você não acredita que você tem esse poder maior dentro de você, você não vence o pecado. E o objetivo aqui, eu queria que vocês entendessem de coração isso, é que vocês não aprendam regras, mas o meu objetivo, a minha oração para que esse dia 18 chegasse, é para que cada um de vocês conheçam qual é o coração de Deus para nós. E pensem, o coração de Deus é um coração de amor, que quer o melhor para cada um de nós, que quer o melhor para os seus filhos. Então, o que nós encontramos nas Escrituras é o coração de Deus. E um versículo que era bom nós já abrimos, está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Irmãos, esse versículo vai revelar o que Deus quer para nós, jovens, casados, solteiros. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, meus irmãos, o coração de Deus é que, como Ele é santo, nós também sejamos santos. E aí, esse aqui que eu estou fazendo é uma pequena introdução. E eu sei que todo mundo quer saber, na verdade, o seguinte: pode beijar na boca, Tiago? Pode abraçar? Pode acariciar? Essa é a pergunta que um jovem quer saber, né? E aí, nós precisamos lembrar uma coisa muito importante. A primeira coisa importante é que nós estamos em Cristo, amém? E a segunda coisa importante é que nós somos seres sexuais. Nós somos seres sexuais. E Deus nos fez assim com uma finalidade. E a verdade é que se Ele não quisesse que nós fôssemos seres sexuais, como é que a gente ia se reproduzir? Como é que a ameba se reproduz? Quem lembra? Hein? Mitose, né? Ela só se divide e vira outra pessoa. Então, meus irmãos, Deus, que é o nosso Pai, Ele criou o sexo e nos criou com uma natureza sexual. Então, a verdade, nós somos ávidos
por sexo. Isso é normal. Isso é normal. Do contrário, eu ia me reproduzir como? Eu ia me dividir em dois, pronto, tem outro Tiago aqui, meu filho, um clone. Não é assim que Deus fez. Deus fez uma engenharia tal que a relação sexual é algo extremamente complexo, envolve um monte de glândulas, músculos, porque é lindamente complexo. E é algo que Deus criou. Então, anular isso, tá certo? Anular a sexualidade é o caminho que Deus quer? E quantas pessoas na Idade Média, no passado, anularam a sexualidade? Se martirizavam, sangravam, faziam autossacrifício, se torturavam, porque não podia ter impulso sexual. Nós temos impulso sexual, isso é normal. É igual a fome, é igual a sede? Vocês acham que é o mesmo nível? Não, porque a fome e a sede eu tenho que necessariamente suprimir comendo ou bebendo. Mas o impulso sexual que ele nos deu é altamente controlável. Se você está em Cristo. Amém? Então, tendo feito essa pequena introdução, eu queria chamar hoje um pastor, um convidado, e uma ovelha, tá? E aí eu quero que vocês sintam na pele o que um pastor enfrenta quando ele sabe que tem uma ovelhinha da igreja dele que ele ama, que ele vê que é uma menina preciosa, que de repente aparece com um namorado. Vocês já pararam para pensar que isso é algo que pode ser muito bom, mas também pode ser preocupante? Já pararam para pensar? Já pararam para pensar como é que um pastor deve abordar essa ovelha? Por exemplo, ela chega e eu simplesmente, que bom que você está namorando, não sei nada da vida dele e deixo para lá. É assim que deve ser? Cada um que se vire. Nós estamos em Cristo e Cristo é o nosso corpo. Então o que acontece com essa ovelha vai afetar o... Vamos falar todo mundo junto? O corpo. Se uma ovelha está em fornicação, o corpo sente ou não? Sente. O corpo sente. Cristo sente. E esse é o escopo, é o ponto principal dessa conversa. Não é regras, ok? Não é regras. É entender o que acontece no mundo espiritual no corpo de Cristo. Então eu vou chamar o pastor, o nome dele é Pastor Direto ao Ponto, tá? Então, Pastor Direto ao Ponto, pode vir. Sou eu. E a ovelhinha que eu vou chamar é uma ovelha muito preciosa, ela cuida das crianças, toca no louvor, é uma bênção, é discipuladora, é a irmã Sara. Oi, gente, eu sou a Sara. Eu vou precisar que acenda a luz aí, porque a gente não memorizou, não. Então, eu vou chamar a Sara aqui para um café. E a gente vai direto ao ponto. Então, à medida que a gente vai conversando, eu quero que você se coloque no meu lugar e se coloque no lugar da Sara também. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Sara também, pode me ajudar, tá bom? Boa noite, Sara, tudo bem? Boa noite, pastor. Tudo bem? Sara, direto ao ponto. Eu ouvi dizer que você começou um novo namoro. Pois é, pastor. Eu e o Tom já estamos namorando há 3 semanas. E aí, como é que tem sido, Sara? Tem sido ótimo. Ele tem 25 anos, ele estuda Direito na universidade, é muito inteligente, ele ama Jesus e nós temos muitas coisas em comum. Tá tranquilo aqui? Alguma pergunta? Deixa eu te ajudar, direto ao ponto. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco pessoal, posso? Claro, claro que pode. Como é que é o relacionamento físico entre vocês, Sara? Bem, o que você quer dizer exatamente? Por exemplo, o Tom, ele te beija? Bom, me beija. Mas por quê? É meio estranho falar. Por que tanta timidez sobre esse assunto, Sara? Tem algo errado em beijar? Não, não há nada errado em beijar. Há? Depende? Quem falou depende? Ok. E
Quer dizer, poderia haver algo de errado em beijar se as duas pessoas deixassem avançar. E o que você quer dizer com deixar as coisas avançarem? Bem, você sabe, fazer o que não deveria ser feito. E como é que você determina, Sara, o que deveria ser feito? Bem, eu não acho que eu estou absolutamente certa, mas, a princípio, não ter relação sexual. Então, você acha que não tendo sexo, está tudo bem? Quer dizer, não. Há coisas que provavelmente não deveria estar fazendo, mesmo antes de parar, antes do sexo. Sara, vamos aprofundar um pouquinho mais. E se o Tom quisesse te dar um leve beijo de boa noite? Bem, eu acho que não tem nenhum problema. E se ele quisesse te dar um beijo mais prolongado? Se a gente está oficialmente namorando, comprometido, também acho que não tem problema. Tranquilo. E se ele te desse um beijo de 15 minutos? Bom, depende. Mas sem língua? A gente namora, acho que não tem problema. Onde você está? Aqui, você virou a página? Sim, você Bem, acho que só isso tudo bem. E se ele te der um beijo de língua? Bom, já fica mais complicado, né? Por que, Sara? Sair do controle. Eu não me sentiria vontade fazendo algo assim ou além disso. Tá, então você determina o que é certo baseado no que você se sente, é isso? Bem, acho que sim. Toda pessoa precisa orar sobre isso e chegar às suas próprias convicções sobre quão longe é longe demais para si. Quanto a mim, simplesmente eu não me sentiria indo à vontade, mais à vontade, indo além disso. Para mim, esse é o ponto máximo. Tá, ô Sara, e se você tivesse uma amiga que se sentisse à vontade com um beijo de língua? Aí estaria tudo bem? Talvez para ela, não, né? Ou para o namorado dela. Bem, se o cara com que ela estiver saindo poderia não se sentir à vontade, talvez isso vai despertar nele uma tentação, alguma situação mais complicada. Aí teria que ser ele e ela, né? Tá, o que você quer dizer? É difícil, né, gente, essa conversa com o pastor, não é? Até para fazer teatro é difícil. Acho que a ovelhinha já tinha saído correndo. O que você quer dizer com mais do que deveria? Como é que você sabe quão longe é longe demais para ele? Bom, quem tem que saber isso é ele, né? É ele que tem que saber o quão longe é longe demais para ele. Por isso que um vai ajudar o outro, né? Sara, digamos então que tanto a garota quanto o menino se sintam confortáveis com carícias fortes e beijo de língua. Tudo bem então, já que vocês dois se sentem confortáveis com o que estão fazendo? Bem, eu acho que isso não é certo. Nem eu. Mas como é que você os convenceria de que estão fazendo algo inapropriado? Eu acho que eu não sou muito certa de como eu faria isso. Como eu vou convencê-los. Então, quando você diz que você e o Tom estão namorando, o que você quer dizer com isso, afinal de contas? Para mim, é uma maneira de dizer que nós somos atraídos um pelo outro, nós queremos ter um relacionamento mais sério, especial, e que isso seja explicitado, que as pessoas saibam que a gente tem um compromisso. Mas e quanto ao termo namoro, quer dizer que vocês saem para se encontrar? Bom, é mais que isso. Você pode sair para se encontrar com alguém, mas isso não significa necessariamente que estão namorando, apenas saindo como amigo. Então me ajuda a entender isso. Digamos que um rapaz e uma moça sejam apenas amigos e saem bastante juntos. Isso não significa que eles estão namorando, certo? Certo. Quando dois amigos saem para um encontro, não estão saindo porque são atraídos um pelo outro, são apenas amigos indo juntos no encontro. Algo não diferente de sair com um amigo do mesmo sexo. Então sair para encontros não é a mesma coisa que namorar. Não. Só é namoro real quando as duas pessoas são atraídas uma pela outra, não só no sentido de amizade, mas também romântico. Isso mesmo.
Entendi. Então, digamos, Sara, que duas pessoas gostem uma da outra mais do que como amigas. E duas outras pessoas gostem uma das outras apenas como amigas. Se cada casal sai junto toda sexta-feira à noite e fala ao telefone 3 vezes por semana, quais diferenças poderíamos ver entre esses dois relacionamentos que vai diferenciar qual é qual? Bem, pastor, acho que você está tentando pescar e você está certo. O casal que está namorando, ele vai ter algum tipo de relacionamento físico. Então, Sara, uma diferença importante entre um casal namorando e um de amigos é se eles têm relacionamento físico. Sim, algum tipo de relacionamento físico. E aí, até aí, quem está concordando com a Sara? Ninguém? Sara, e se duas pessoas que são apenas amigas saírem juntas e se beijarem às vezes, isso seria ruim? Claro, elas são apenas amigas. Isso significaria que ou elas realmente se gostam ou têm uma relação muito disfuncional. Por que disfuncional? Porque seria ruim duas pessoas que são apenas amigas e não têm intenção de firmar uma relação de namoro formal se beijarem. Se o beijo não for longe demais, tem algum problema nisso? Bem, isso certamente acontece, mas acho que não seja correto. O beijo é uma expressão íntima de afeto e creio que deveria ser reservado para pessoas que têm uma relação oficial. Do contrário, acho que o tornaria menos especial, faria com que ele fosse banalizado. Só um parênteses aqui, é isso que acontece hoje, né? As pessoas se encontram e se beijam, nem namorando, nem amigas sendo. Elas se encontram para ficar e se beijam. Isso é o mundo. Na verdade, isso aqui é o cenário mais triste que a gente tem vivido hoje. Você viu que ela só foi descendo. O nível está só descendo, né, em termos de seriedade com o assunto. Vocês perceberam? Amigos não se beijam e nem ficantes, teoricamente, não deveriam se beijar, né? As pessoas que se encontram uma vez na vida, né? Mas a conversa está acontecendo aqui entre duas pessoas que conhecem a palavra, né? Então, não são pessoas que são alheias aos princípios do Senhor. Amigos não se beijam, amigos não saem sozinhos, nem namorados saem sozinhos. Eles se preocupam com estar com alguém de cobertura, até para não dar mau testemunho. Sara, então, para acabar essa entrevista, eu estou vendo que você está ficando meio vermelha, meio sem graça, e não é a minha intenção, tá? Olha aqui. Você não vê problema em beijar um namorado, contanto que não percam o controle ou deixem ir longe demais. É isso? sim, se for algo oficial. Então você tem um padrão conservador de pureza sexual, como se relaciona com os homens que são só amigos e com homens que não conhecem tão bem. Mas você é um pouquinho mais flexível com os homens com quem você sai. Acho que é isso. Entendi. Então, para acabar, Sara, eu vejo que nós tendemos a aplicar diferentes padrões e diferentes tipos de relacionamentos, mas deixa eu lhe fazer uma última pergunta. Você acha que Deus tem um padrão de pureza sexual para casais namorados que é diferente daquele para os que apenas são amigos ou estranhos? Bem, acho que realmente eu nunca pensei nisso. Cric, cric. Pessoal, a minha atuação como ator é muito ruim, mas eu acho que dá para vocês perceberem que saia justa que é para um pastor fazer um aprofundamento, um entendimento de como é que está o relacionamento de um casal, não é verdade? Você acha que é necessário haver esse tipo de pergunta? Um pastor, um discipulador, um pai? É importante fazer essa pergunta? Mas é fácil? Porque você tem que ir o quê? Cavando, cavando, até chegar no cerne da questão, que é o quê? É o que a igreja pensa, o que eu acho, vale o que eu acho? Vale o que eu acho? No final das contas, essa é a decisão mais importante. Não vale o que eu acho, vale o como Deus planejou e viu. Então eu quero continuar, seguindo o slide aqui,
Eu vou ser bem breve, depois a gente vai partir para perguntas e respostas, tá? Mas o que eu queria frisar, irmãos, que a verdade é que o sexo é a união mais íntima que pode existir entre um homem e uma mulher, entre dois seres humanos, é o sexo. E essa união, na Bíblia, ela tem um símbolo muito poderoso. O Jonathan Edwards, que era um teólogo, ele dizia que tudo que acontece no plano físico tem um paralelo com o mundo espiritual. Jesus disse, faça-se na terra como é no céu. Então, irmãos, não foi à toa que Deus criou a relação sexual como sendo uma das experiências mais poderosas, sobrenaturais que existe nesse mundo físico. Porque ele aponta para o maior mistério que existe, que é a união de Deus com os homens, que é a união de Cristo com a igreja. O sexo, quando Paulo fala que ele diz que o homem e a mulher se unirem, ele simboliza esse grande mistério que é Cristo e a igreja. Na verdade, ele não está apontando para o casamento, ele está apontando para o sexo. Vocês estão conseguindo compreender? E os pagãos, eles entendiam isso de um nível tão profundo que existia em todas as religiões pagãs sacerdotisas sexuais, né? Como é que falava? Sacerdotisas cultuais, né? Porque eles sabiam que num templo pagão, quando havia uma prostituta sexual, isso abria portais espirituais para demônios agirem de uma forma muito mais poderosa. Vocês estão compreendendo a seriedade? E quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, 20, vamos abrir? Pode ir passando o slide que está... O slide ficou atrasado, pode ir passando. Pode deixar sem slide por enquanto, então. Isso. Pode deixar aí por enquanto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó homem, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Engraçado que... Oh, desculpa, estou olhando 7. Desculpa, 6,15, vamos lá. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, essa união, ela aponta para Cristo. E se você está na videira em Cristo, você está salvo, você tem a vida eterna. Isso é tudo muito importante, irmãos, porque vida eterna é muito mais do que ter meus pecados perdoados. É você estar
em Cristo. Você está na videira e receber a vida dele. E aí esse é o ponto. Se você está em Cristo, o seu corpo não te pertence mais. Se você está em Cristo, expor seu corpo a qualquer tipo de moralidade é expor Cristo ao pecado. E se você não compreende a importância, a seriedade, a profundidade de estar em Cristo, isso não tem sentido. E eu poderia, nessa noite, falar com vocês das consequências de ter uma relação sexual, por exemplo, ilícita, né? Eu ia poder falar de doenças venéreas, como AIDS, gonorreia, clamídia, HPV. Poderia falar de gravidez indesejada. Só que isso é importante, mas isso é o mínimo. A consequência mais importante são as consequências espirituais que acontecem quando nós expomos o nosso corpo, que é o corpo de Cristo, à meretriz, à prostituição. Entendem isso, irmãos? E o que nós temos, irmãos, é uma união que é muito sólida. Essa união nossa com Cristo é algo muito, muito sólido, muito poderoso. E isso que está banalizado. E é muito desafiador tentar trazer a importância disso para vocês, se vocês não têm uma experiência com o Senhor. Porque o que está em jogo é isso. É a questão espiritual. É as portas espirituais que você abre para algo que é feito em desacordo com a vontade de Deus. Para explicar um pouco isso, segura aqui para Serginho o microfone para mim. Isso aqui é um indivíduo. Isso aqui é outro indivíduo. No mundo espiritual, esses dois indivíduos, quando eles têm uma relação sexual, eles se unem. Corpo, alma e espírito. Então, isso foi completamente banalizado, mas é o que acontece no mundo espiritual. Eu não vou mexer aqui, tá? Mas a pergunta é, quando você une essas duas gemas, eu consigo separá-las depois? Não consegue. Há uma união irreversível no mundo espiritual. Tanto é que no passado, um casamento, ele era feito sempre com testemunhas, com um sacerdote, mas com a consumação da relação sexual. Então, o que Paulo quer mostrar, na verdade, é algo mais além do sexo. É mostrar que nós fomos unidos com Cristo, é nesse nível. Os nossos átomos, a nossa alma, o nosso espírito, está tudo interligado com Cristo para sempre. E não tem como desfazer. Da mesma forma, a relação sexual. Claro que quando não há algo, obrigado, Serginho, que sacramentiza isso no mundo espiritual com um sacerdote, com leis, com testemunhas, não é toda pessoa que você teve uma relação sexual que você está casada com ela, tá? Vocês entendem isso? Mas houve uma junção muito atômica, para vocês entenderem isso. O mais importante é sempre lembrar, vocês estão unidos com Cristo. E é isso que vai ter que estar na sua mente sempre quando você for tentado a cair num pecado sexual. Pode passar? Pode passar também? Pode passar? Só que a ideia aqui, como eu disse bem no começo, não é trazer medo, temor, lembranças ruins. O que Deus já operou na cruz, Ele já apagou as consequências das experiências que nós já tivemos. O Senhor já limpou, nós estamos zerados. As consequências vão sendo curadas pelo Senhor à medida que o tempo passa, né?
Mas a questão, irmãos, é que hoje em dia, o que deveria ser o centro de um relacionamento entre um homem e uma mulher, no meio cristão, é uma palavra que foi muito esquecida, né? Que é decoro. O que é o decoro? O decoro é aquele respeito, saber aquele limite, aquela pureza que tem que ser a marca entre os cristãos. Passa o slide, por favor. Pode passar? Apaga a luz agora, por favor. Irmãos, eu queria mostrar para vocês uma coisa que é meio óbvia, mas para Deus existem 3 grupos de relacionamentos que existem. O primeiro é o relacionamento de parente, tá? Avó com neto, mãe com filho, relacionamento de família, tá? O outro grupo seria um grupo do casado, do marido e da mulher. E o que está entre esses 2 grupos, o que seriam? É o que Jesus chama de o próximo. Tá? Então, cada um de vocês é o próximo. E pode parecer estranho, mas até a vinda da lei, dos 10 mandamentos, não havia um limite muito claro para o grupo número 1. Tanto os filhos de Adão casaram entre quem? Irmãos. Abraão casou com uma irmã. Ló teve relação com suas filhas. Os filhos de Noé casaram entre sobrinhos, primos. Então, basicamente, isso era normal até um certo tempo, quando Deus decretou uma lei que está em Levítico 18:6. Tá bom? O outro grupo, então nesse grupo é muito claro que não há relação sexual. Está claro isso? Entre parentes. Um outro grupo, está muito claro que pode haver relação sexual, que é o grupo de casados, né? E Paulo encoraja isso, como a gente vai ver. O terceiro grupo, que é o de próximos, também é claro que não pode haver nenhuma intimidade sexual. Mas é aí que mora o problema. Passa o slide, por favor. O primeiro grupo, que é muito claro, 1 Coríntios 7, 3, 5. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa, ela não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Então, se vocês estão percebendo, Paulo está encorajando que nesse grupo deve haver relação sexual. E a relação sexual entre os casados, ela fortalece a intimidade, o amor e a amizade, e ela deve ser, inclusive, frequente. Isso fortalece os vínculos entre marido e mulher. Então, nesse grupo é permitido, é encorajado, e o homem, ele não é dono do seu próprio corpo, nem a mulher dona do seu próprio corpo. Tá bom? O próximo grupo, pode passar, entre familiares, Deus teve que então botar regras. E ele disse, em Levíticos, eu sou o Senhor, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Descobrir a nudez era ter relação sexual. Tá? Então, nesse sentido, não poderia haver incesto e nem outro tipo de aberração. Ok? Próximo. Mas aí, Paulo manda uma carta para um jovem solteiro chamado Timóteo, que inclusive devia ser alguém importante na igreja de Éfeso, né? Imagina um jovenzinho que Paulo estava investindo, ele devia ser um cara até popular entre as meninas, pensando dessa forma. E Paulo manda uma carta para ele, como ele deve tratar uma próxima. O que seria uma próxima nesse caso? Uma irmã, uma amiga, uma pessoa que não é esposa dele e nem parente dele. Estão entendendo o raciocínio? O que Paulo fala? A única forma que Paulo diz na Bíblia inteira, como tratar o próximo que não é nem parente e nem esposo, né, esposa, é as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs com toda a pureza. Captaram? A única orientação que nós temos no trato de uma pessoa que não é marido ou parente, esposa ou parente, é tratar como irmã, no caso um homem. E como é que você trata a sua irmã? Uma coisa que eu quero deixar bem claro, irmãos, a gente não está deixando nenhuma regra explícita aqui. Ninguém vai sair daqui com uma regra,
na igreja de Manhuaçu é proibido beijar, é proibido tocar mais de 5 segundos. Eu lembro que uma vez eu me reuni num local em São Paulo, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui bem recebido foi com regras. Tiago, aqui nós não permitimos isso em relação ao relacionamento. Eu fiquei assim, e essa foi a maneira como eu fui recebido, né? Com o tempo eu fui conversando, expondo as minhas opiniões, mas eu quero deixar bem claro isso: a gente não está deixando nenhuma regra, a gente não está falando aqui que entre um marido, um namorado e uma namorada só pode fazer o que se faz com uma irmã, mas o que a gente encontra nas Escrituras é só isso. Amém? Pode seguir? E aí, a gente entra num ponto também meio constrangedor, mas a gente tem que falar. O mundo, ele redefiniu o que é relação sexual. Por exemplo, para o mundo, e para muitas pessoas, relação sexual é apenas quando há uma penetração do pênis na vagina. Tá? Só que tudo que envolve intimidade é uma atividade sexual. Então, sexo oral, masturbação, carícias, tudo isso é atividade sexual. E aí, o problema é que nós redefinimos as coisas. Um exemplo: se a Jerusa fizer um bolo aqui e ela falar, Tiago, esse bolo eu gostaria de comer à noite, não come, por favor. Ela vai embora e eu vou lá, pego uma fatia de bolo, mastigo o bolo, saboreio o bolo, depois, desculpa aí, mas sendo gráfico, né? Eu cuspo o bolo. E ela chega e fala, ué, Tiago, falei para você não comer o bolo, mas eu redefini o que é comer bolo. Não, eu não comi o bolo, eu não engoli o bolo, ele está aqui, está todo o bolo aqui. Vocês entenderam? E às vezes nós caímos em armadilhas, irmãos, de redefinir conceitos. Então, redefinir princípios. Eu defino que não, isso aqui não é pecado para mim. Eu sinto paz, eu tenho controle. Eu mesmo uma vez virei para um discipulador e falei para ele, mas eu conheço os meus limites. Ele falou, não, Tiago, você não conhece os seus limites. E ninguém conhece os seus limites. Pode passar? Volta, por favor. E aí, nós ficamos então com um grande problema. O problema é o seguinte: nós temos 3 grupos bem definidos: marido e mulher, próximos e parentes. Quando nós criamos o conceito namoro, esse conceito ele não encaixa nesses grupos, entende? Porque o namoro acaba sendo uma coisa híbrida. Não é nem próximo, mas também não é familiar e também não é cônjuge. E como o conceito namoro é confuso, é híbrido, não tem limites muito claros, viram a Sara? Ela se enrolou toda. Você vai fazendo a pergunta e você vê que isso não chega num ponto muito... Quer dizer, no final chega num ponto claro, né? O que Deus pensa do que você está vivendo? Então, como não há regras muito claras, não há uma definição muito clara, não há regras muito claras. E aí, como é que a gente estipula? Não, segurar na mão tudo bem, beijar não pode. Então isso é complicado. Irmãos, é um assunto realmente bem delicado, né? E às vezes eu estava conversando com a Jerusa, né? O que a gente percebe que os jovens eles estão muito preocupados em fugir do castigo do pecado, né? Quando na verdade o nosso objetivo é fugir do pecado, porque como foi exposto lá no começo, o coração de Deus é que tem que ser revelado. E é isso que eu queria que vocês entendessem, recebessem. Deus não está interessado em dizer que você não pode isso ou pode aquilo. Ele quer santidade para nossas vidas. Porque a relação sexual, irmãos, é design de Deus, é design divino. É algo maravilhoso, é para ser feito com alegria, mas no momento certo. E toda vez que ele é adiantado, isso só vai trazer para as nossas vidas consequências. O mundo prega as consequências físicas, as doenças venéreas e gravidez indesejada e aborto, ok?
E o governo, inclusive, faz de tudo. Eu sou infectologista. O governo faz de tudo para que você possa expressar a sua sexualidade da melhor maneira. Então, é vacina, é preservativo, é profilaxia, tudo para que você possa fazer o que você quiser. Quando há um limite, ele vai lá e, não, mas toma esse antibiótico, que para essa doença que estava descoberta, não é mais. Então, o que impedia um pouco o pudor da humanidade foi acabando. A própria ciência, a serviço do mal, permite que hoje você possa ter relação e não engravidar e não ter doenças. Mas isso não é o objetivo. O padrão de Deus é o quê? Que nós experimentemos muita alegria na nossa vida sexual com o nosso parceiro. Porque isso aponta o prazer, o êxtase, que é o nosso relacionamento com Cristo, o nosso cabeça. Eu sei que há muita pressão, não é fácil falar desse assunto, não é fácil ouvir esse assunto, né? Mas, irmãos, os homens de Hebreus 11, os heróis da fé, eles transcenderam o tempo deles. E eu sei que os homens vão ser questionados em relação à sua sexualidade, as mulheres também vão ser debochadas, mas vocês foram chamados para transpassar o que essa geração diz. Nós cantamos sobre sermos uma nova geração, uma geração santa. E é isso, a verdade é que quanto mais nós entendemos que isso tudo é cuidado de Deus, amor de Deus por nós, mais nós vamos amar o Senhor e desejar viver uma vida de santidade. Amém? E aí eu queria chamar alguns irmãos, pode acender a luz, para a gente poder continuar e fazer algumas perguntas e respostas, né? Davi, você pode sentar aqui os irmãos e a gente vai fazer um debate. Agora eu vou passar para a Michele para comandar as perguntas. E aí, irmãos, as perguntas vão ser direcionadas para esses jovens, mas também para vocês. Eu gostaria que vocês participassem, né? Olá! Vocês estão preparados? Não? Como assim, gente? Programa livre, hein? Quem lembra aqui? Vocês não lembram, mas a plateia lembra, né? Lembram? Sim, quem lembra aí, gente? Alessandra, você vai daqui a pouco sentar aqui também. Vai! Por que não? Deixa eu tirar isso aqui. Olhe para mim assim, Marcela. Olha só, gente, irmãos. Tiago, né, a gente está falando aqui sobre relacionamento, namoro, amizade. E aí, vamos conversar com vocês. Não são perguntas, é uma conversa, né? Vocês vão fazer parte de uma conversa. Até porque muitas dessas coisas aqui, no nosso diálogo, vocês, né, vivenciam, têm opiniões, né, às vezes já presenciaram com alguém. E os pais, né, a plateia, como eu disse, vai poder participar com a gente, tá bom? Uhul, lá arquibancada lá, ó, todo mundo animado, né? O pessoal da arquibancada, vocês também vão participar. Olha só, como eu vou fazer a pergunta, quem se sentir à vontade vai responder, ok? Como vocês definiriam um relacionamento intencional? Cuidado com as entrelinhas. Intencional, segundo a visão cristã. Esther, quer que eu repita? Entendeu, Esther? Pode responder, Esther. Eu acredito que um relacionamento intencional cristão é quando o homem e a mulher, eles têm condições espirituais, físicas, emocionais e financeiras, rumo em direção ao casamento
debaixo de um propósito divino para agradar a Deus. É o único direcionamento deles. Seguir para o casamento. Alguém tem algo, gente? Vou fazer a pergunta de novo. A plateia quer saber, ó. Como é seu nome? Duda, Você é de onde? Manhuaçu. Seja bem-vinda. Vou fazer de novo uma pergunta para você. Como você definiria um relacionamento intencional, Duda? Intencional, você tem intenção, tá? Segundo a visão cristã. Você quer... Irmãos, uma coisa que é um recado que eu não posso deixar de dar, né? Eu sei que não tem regras, mas mulheres, isso que a Esther respondeu, lembre de nunca aceitar uma proposta de um homem, presta atenção nisso, que não seja algo concreto. O que é esse algo concreto? Casamento. Quando no passado um homem cortejava uma mulher, era para casar. Então ele conhecia uma mulher, vamos ser práticos agora, ele conhecia uma mulher, ele era amigo, e aí ele conhecia essa mulher, atração por ela, essa mulher, visando o casamento. O homem corteja a mulher para namorar, olha como é que o processo acontece, e é perigoso. Ele corteja ela para namorar, aí depois ele começa a namorar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas qual que era a intenção? Ele não tem condição financeira, ele não pode bancar um casamento. O que vai acontecer nesse cozimento dos ovos, né? Vamos falar assim. Vai haver junção. É muito perigoso não haver junção. Então, mulheres, não aceitem nada menos que uma proposta concreta de um homem, porque sabe o que acontece, irmãs? Dá um microfone aí. Quando a gente fala namoro, significa o seguinte: o Terra e a Dudinha estão namorando. Eles podem se separar? Desculpa o exemplo, tá? Mas podem. Eu já vou colocar ele numa sinuca de bico ali. Mas se separarem, eles não estão casados, eles têm esse direito, mas para a Dudinha, uma aliança foi quebrada. Uma traição no interior dela vai ter acontecido e uma marca vai ficar. Vocês entendem? Então, antes de eu falar assim, eu quero namorar com você, Jerusa, eu preciso ter algo muito concreto para falar, Jerusa, já sou seu amigo há um bom tempo, não tive nenhum contato físico com ela, gosto de você, já tenho condição para casar, por conversar com você, por andar com você, para comer pizza com você, por passear no parque com você, por participar de retiro com você, por ir na sua casa, junto com meus amigos, com meus irmãos, eu já vi que você é a mulher que eu quero casar. E hoje eu tenho trabalho, e hoje eu quero casar com você. E praticamente, pela graça de Deus, foi assim que eu fiz com a Jerusa. E de fato, eu não vou deixar sequela nenhuma. Se por um acaso, no meio do caminho, eu falar, epa, eu não tenho muita certeza se é ela. Porque por conviver com ela, por comer pizza com ela, por ir no retiro com ela, eu percebi que os valores dela são diferentes dos meus, os gostos dela são diferentes dos meus. E outra coisa, eu nem sinto tanta atração por ela, porque isso é importante. Você tem que ter atração para que vocês tenham uma vida sexual boa. Eu acho que já começou com uma das melhores perguntas. Eu conversando com algumas irmãs, às vezes eu li quando eu era adolescente um livro que fala assim, que o maior inimigo do ótimo é o bom. Normalmente as mulheres com algum discurso do homem, na carência, aparece um homem bom, entre aspas, ela já agarra aquela oportunidade e vai. E aí o rapaz não tem condição, não tem intenção, não tem um propósito, e ela vai perder o ótimo de Deus. Então, em relação à vida espiritual, eu estava conversando até com a Esther um dia desse, a gente dando alguns exemplos, poxa, eu quero um marido que tenha tempo para mim, que não ligue tanto para futebol e tal. Aí você vai gostar e ter intenção de casar com um cara que é fanático com futebol, quer em tudo de futebol, todo final de semana, quer fazer tudo.
Você vai casar com ele, vai acompanhar ele, então, para tudo disso. Então, dando um exemplo meu, quando eu orava, eu pedia a Deus um homem que amava o Senhor mais do que eu. Deus me deu. Mas eu olhava para ele, ele tinha as características no reino que eu queria para mim. Eu queria um homem que amasse o Senhor, que dos finais de semana a gente dedicasse ao Senhor. Então, a gente morou em São Paulo 4 anos casados. A gente andava 60 quilômetros para estar com os irmãos, a gente saía de São Paulo e ir para Guarulhos. A nossa vida era em função do reino, no nosso primeiro ano de casamento. Foi minha maior alegria. Sou extremamente realizada, é isso que eu sempre quis. Eu tive essa intenção de casar com um homem que servisse ao Senhor. Então, qual é a sua intenção, jovem, mulher? Você quer casar com um homem que pensa nas coisas da terra apenas, ou que pensa nas coisas do alto? Que vai te amar como Cristo amou a igreja, ou como ele ama a si mesmo? Então, é uma questão de intenção. Então, às vezes, um homem vai te oferecer algo terreno e passageiro, e não algo eterno.